Olá pessoal, então nessa videoaula nós vamos criar o nosso algoritmo de calcular média utilizando a linguagem de programação C#. Para isso eu vou copiar aqui o endereço do meu compilador online, vou colar aqui na barra de endereço do meu navegador. Feito isso, daí ele já vai abrir aqui para mim então a janela de edição do meu código. A primeira linha aqui é a importação de biblioteca, a segunda linha é a definição da minha classe, então do meu programa ou do meu algoritmo. Então aqui eu tenho classe, o nome da classe ou o nome do algoritmo. Vou colocar aqui, então, calcular média. Depois do calcular média, eu tenho um bloco de comando, que é o static void main, minha função principal, e é dentro dessa função principal que eu vou colocar todas as minhas instruções. Ele já vem com uma instrução aqui, que é o console.writeLine, então write escreve line uma linha, escreve uma linha no console, então naquela telinha preta. E aí ele está mandando escrever aqui Olá Mundo Hello World. Vou trocar esse Olá Mundo por digite a nota 1 do aluno. Se eu executar isso daqui, clicando no botãozinho verde, ele vai mostrar aqui para mim, então, uma mensagem falando para digitar a nota 1 do aluno. Para mim realizar a leitura dos dados, antes de tudo eu preciso criar uma variável. Então, para criar uma variável em C#, eu coloco o tipo dela, então tipo string que armazena texto, e depois coloco o nome da variável. Então, nota 1, texto. Para fazer a leitura, a gente vai usar o comando console, pronto, readLine. Então, esse readLine vai ler um valor, e o valor que ele leu, ele vai armazenar, ou ele vai atribuir a variável nota 1. Então, é como se ele estivesse pegando o valor do console e colocando aqui dentro dessa variável. Vou fazer o mesmo processo para a variável nota 2. Então, digite a nota 2, leia a nota 2. Bom, depois que eu li os dois valores, eu posso realizar o meu processamento, realizar um cálculo. Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer string resultado, ou string média, é igual a nota 1 texto mais nota 2 texto. Bem, veja que aqui não vai funcionar muito bem, porque isso daqui é um texto. Eu não consigo somar dois textos. O que eu consigo fazer com dois textos é simplesmente juntar eles. Então, isso daqui eu quero que vocês percebam o que está acontecendo. Então, se eu colocar aqui, ó, writeLine, e mandar imprimir a média, veja lá, vou mandar executar agora, e aí eu vou digitar aqui, ó, então a primeira nota é 10, a segunda nota é 10 também. Então o resultado aqui, a média deu 1010, ou seja, ele só juntou os dois textos. Então esse sinal de mais, ele não somou os valores, ele apenas juntou, ele concatenou os dois textos. Para mim poder realizar a soma, eu preciso converter essa variável que é do tipo texto para uma variável do tipo número. E aí, para realizar isso, então, nós vamos utilizar o comando convert. Então, antes de tudo, eu vou criar aqui uma variável do tipo double, que vai ser a minha nota 1. E aí, dentro dessa variável, que agora é do tipo double, que ela é numérica, um tipo real, eu posso usar o comando convert, ponto to double, então está convertendo para double. Quem que está convertendo para double? Então, ele está convertendo a variável nota 1 texto. E eu coloco, então, a variável nota 1 em formato de texto aqui dentro. Ele faz a conversão e depois coloca dentro da variável nota 1, que é do tipo real. Faço isso também para a variável nota 2. Então, nota 2, nota 2. E agora sim que eu tenho as duas variáveis reais, eu posso fazer o cálculo da média. Então, vou criar aqui uma outra variável do tipo double, do tipo real, que chama média, e vou colocar dentro dessa variável a soma da variável nota 1 com a variável nota 2 e vou dividir por 2, tá? Depois de fazer isso, simplesmente vou mostrar o resultado. Então, vou pegar e vou escrever aqui a média do aluno e aí eu imprimo aqui a variável média, tá? Eu vou executar. Ele vai pedir para mim digitar a nota 1 do aluno, então 8.4. A segunda nota vai ser 8 apenas. E aí a minha média vai ser 8.2. Então funcionou certinho. Bom, problemas que vocês podem ter aqui. Então, se você esquecer, por exemplo, de pôr um ponto e vírgula, a hora que você for executar, você vai ter um erro, tá?
tá? Então, compilação falhou, existe erros. Então, todo comando termina com um ponto e vírgula. Coloquei o ponto e vírgula de novo, aí ele vai executar corretamente. Então, lá digite a nota 1, 5 e 7, então a média é 6. Outro problema que eu posso ter é colocar, não escrever o comando com as letras maiúsculas e minúsculas, como são. Então, essa linguagem ela é uma linguagem case sensitiva, ela faz diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Então, se eu escrevesse assim, por exemplo, to double, então eu escrevi tudo minúsculo, to double, a hora que eu for executar, ele vai falar que existe um erro, então ele não consegue compilar, tá? Então, faz diferença a letra maiúscula e a letra minúscula. Lá no Visual G isso é indiferente. Se eu fizer a mesma coisa aqui com as variáveis, colocar letra maiúscula e minúscula, ele também vai dar erro, tá? Ele não vai reconhecer que é a mesma variável, então faz diferença também, letra maiúscula, letra minúscula. Eu acho que as principais diferenças, pessoal, é isso daí. Uma coisa que talvez possa acontecer também é as chaves. Então, sempre que você abrir uma chave, você tem que fechar uma chave. Então, se você esquecer de fechar uma chave também, ou abrir uma chave a mais, você também vai ter um erro, tá? Bom, então são os principais pontos que vocês têm que tomar atenção ao criar o código utilizando uma linguagem de programação real, tá? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa semana. Na próxima semana nós vamos estudar um conteúdo novo que é referente às estruturas de condição. Então, até a próxima semana.